Fala você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta, meu querido assistente, minha querida assistenta, muito bem? Estamos aqui mais uma vez dentro da caixinha hoje falando sobre saúde auditiva com o William Ramos. Você está ouvindo bem este podcast? Você nos ouve? Alô? Está ouvindo, está escutando? Se não, sugiro que você converse com o William Ramos para saber o que você pode fazer pela sua saúde auditiva, tá? William, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer ter você aqui com a gente. A satisfação minha, Diego, muito obrigado pelo convite aí. E é um prazer falar um pouco sobre saúde auditiva, poder falar um pouco sobre a Fonocenter. Beleza, legal. Antes da gente começar, você que está ouvindo a gente, saiba que esse podcast é produzido pela Aluri Vídeos. Se você quiser produzir seu podcast, gravar um vídeo institucional ou vídeos para redes sociais, fala com a gente, alurivideos.com.br, Aluri com 2 L's. Muito bem, Fonocenter Saúde Auditiva, qual é o maior perrengue, assim, a pessoa que tá perdendo a saúde auditiva. A pessoa tá perdendo, tá passando tempo, tá começando a perder sua saúde auditiva. Isso acontece, a pessoa começa a perceber, não percebe. Como é que é isso? A pessoa saca que tá perdendo a saúde. Diego, os fatores, assim, eles são um pouco explícitos, dependendo da idade, é claro, né? A gente fala da idade por conta natural. As questões sensoriais nossas aí, perdendo os sentidos, né? Tanto a parte de audição, visão, enfim. E nos mais jovens, o indício é um pouquinho mais difícil de você identificar, mas sim, há a possibilidade de naturalmente você ter percepções, você mesmo, ou até mesmo as pessoas que convivem constantemente com as pessoas, identificarem alguma situação de sinais onde pode ser de perda auditiva. Sim, como é que é uma criança, por exemplo? Como é que eu sei que uma criança uma neném? Um neném tá com perda auditiva. Como é que a pessoa identifica isso? Certo, imagine que o convívio da criança, do bebê em si, ele está muito focado para a mãe e para o pai. Então, esse foco, desde a gestação ali, ele é o princípio básico da criança. Então, princípios onde a mãe chama atenção, chama pelo nome, algum carinho específico, e essa criança não demonstra expressões, né? Ela pode significar algum fator a ser estudado como isso. Hoje em dia a gente tem já bastante recursos, né? Ao nascer, exames específicos que identifiquem já se há alguma situação ou probabilidade de perda auditiva. Mas no dia a dia, com essa criança já um pouquinho mais desenvolvida, alguns meses ali, esses indícios que são o que é uma maior fonte de atenção assim, dos pais, né? Analisar expressões faciais, né? Analisar todo o contexto ali para conseguir identificar. Esse fator é externo, será? O que faz a criança perder? Ou é uma coisa genética? Ou indiferente? Pode ser tanto um quanto o outro? Quanto um quanto o outro. Uhum. Na criança, normalmente é por questões genéticas, né? Então, porque imagine que a perda auditiva, ela acontece, um dos fatores, né, que leva a se ter perda auditiva é a exposição a ruídos, né, que vem a agredir a tua parte de cognição auditiva. Então, a criança, naturalmente, ela ainda não teve, né? Então, o princípio, ele pode ser genético. Alguma situação de trauma dessa mãe durante a gestação pode vir a ocorrer, né? Então, por isso que os exames previamente ali no nascer da criança são importantes para a identificação. Acho que não tem como saber se a criança vai nascer surda antes, né? Não tem como identificar isso, né? A princípio não tem. Hoje não temos ainda. Exato. Teria que fazer. A Fonocenter, ela vai trabalhar com qual faixa etária? Todas as faixas etárias? Todo mundo que pode ter perda auditiva? Sim, nós trabalhamos desde da criança. Nós temos um caso até recente de uma paciente até com síndrome de Down, de 1 ano, que ela foi protetizada e tem sido acompanhada, e até aos idosos aí, cada um dentro das suas características de exigência da reabilitação auditiva. Então, nós atendemos todos os públicos. Entendi. E aí tô pensando aqui que a pessoa vai usar uma prótese. Qual é o trabalho que uma prótese faz? Como é que é o funcionamento de uma prótese? Ela aumenta o volume das coisas? Como é que funciona isso? Legal, essa é uma curiosidade constante do pessoal, Diego, foi importante você comentar. O que a prótese auditiva faz? Ela amplifica o som. Então ela vai amplificar que som? Todos os sons ou... né, só os sons específicos de perda auditiva? Exatamente. Só o som específico da perda auditiva que a pessoa tem. Então, alguma curiosidade poxa, mas eu não estou ouvindo tal frequência dos agudos, que normalmente são os primeiros a serem atingidos. Significa que eu vou ouvir mais grave? Eu vou ter desconforto por conta disso? Não. A prótese auditiva, ela é completamente calibrável e configurável. Então, imagine um quadro de som onde você tem as equalizações.
Então, a prótese auditiva, ela tem esses recursos, né? Principalmente falando de recursos o qual nós representamos de prótese auditiva, aonde a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo, ele consegue configurar isso. Então, característica, identificou a perda auditiva, na frequência de 4.000 Hz, por exemplo, né? Frequências agudas. Vai ser amplificado aquele som. O restante você configura para ele manter... É tipo um equalizadorzinho. Exatamente. Você faz tipo um equalizadorzinho dentro do ouvido. Eu não sabia que a pessoa ia perdendo assim. Mas já ouvi falar, né? Vocês já devem ter visto os trotes que as crianças fazem na escola contra os professores, né? Quem não viu isso vai ficar sabendo. Atenção, você, adolescente que está ouvindo esse podcast, Exato. Aprenda a fazer um trote. Você existe. Vamos lá. Tem uns toques aí que você baixa no celular, não sei qual que é o rolê. E dependendo da idade da pessoa, ela não escuta mais, entendeu? Naturalmente, não escuta mais. Aí os moleques ficam mandando uns áudios durante a sala aguda, a professora não saca, tá rolando um fuzuê, uma rave na sala de aula, e a professora não saca. Isso acontece, né? Acontece. Até fez eu lembrar, na minha época de ensino médio, existia um toque que ele simulava a turbina de um avião. Então, o grande trote, né, do pessoal é que não conseguia identificar de onde estava vindo aquele som. E alguns professores acabavam nem ouvindo aquele som. Então, todo mundo ouvindo o som e o professor continuando a aula, assim, como se nada tivesse sacanagem, velho. É muita sacanagem fazer um negócio esse aí é. Esse aí é. Não, e eu falo que é sacanagem porque eu sou formado em educação, fui professor por muitos anos. Não façam isso, crianças. Por favor. É feio, ai. Mas eu faria super. Sabendo agora, né? Então, mano, vou me divertir, não quero nem saber. Legal. Lá da Fonocenter, vocês imagino que pegam também quem perdeu a audição ao longo do tempo, ou seja, ouvia normalmente e por alguma razão externa, por alguma exposição, perdeu a audição. Como é que é? Essa pessoa, ela tá passando por uma fase que eu acho extremamente delicada, né? Essas pessoas, elas podem continuar perdendo a sua audição ao longo do tempo, ela estagnou. Como é que funciona essa questão assim para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida, né? Entendi. Diego, acontece assim, o período onde nós consideramos em amplitudes maiores 2 fatores. Primeiro do diagnóstico e depois do tratamento. O diagnóstico é, claro, circunstancial para identificar as causas dessa perda auditiva. Então, o mais natural é pela idade. Então, realmente, assim, o nosso corpo vai se desgastando ao longo do tempo e aí tem essa necessidade. Sim. Outros casos são por traumas, por doenças, né? Algumas patologias específicas da audição. Então, isso é um primeiro diagnóstico a ser avaliado. Então, imagine que a pessoa com 30 anos, 34 anos, pessoas com 20 anos de idade tendo indícios de perda auditiva. O que isso significa? Ela, naturalmente, o convívio dela social normal, nunca teve trauma, não tem questões genéticas, não tem patologia e tal. O que aconteceu? Precisa ser investigado todo o contexto para identificar e realmente saber como fazer a reabilitação auditiva dessa pessoa. Então, o senso mais comum, vamos dizer assim, é pelo tempo de vida. Então, até a OMS indica que a partir dos 60 anos de idade é feita a recomendação de todo ano audiometria e impedanciometria serem realizadas para garantia da saúde auditiva. Então, esse ponto do diagnóstico ele é circunstancial para entender. Foi algum trauma, foi por conta da idade, foi exposição contínua a ruído. Recentemente teve um caso de uma pessoa que queria saber mais sobre, né? Uma pessoa jovem. E aí, como que é? Eu trabalhei tantos anos em uma fábrica. E a fábrica, a exposição de ruído constante. Não tenho indícios ainda, mas pode ser que com o tempo isso venha se agravar, de uma hora para outra ela tem uma intensidade na minha perda, na minha audição e eu possa vir a ter perda auditiva? Eu falei assim, pode. Né? Essa exposição constante por muito tempo ao ruído pode vir a agravar, pode vir a trazer... Não precisa parar necessariamente com o ruído. Se eu tive a exposição e depois mudei de empresa, comecei a trabalhar no RH, não tenho mais essa exposição, mas esse trauma que lá de trás pode vir. Pode vir. Não é a via de regra, né? Que aí eu comento que nós temos casos até de paciente de 95 anos realizar o exame e a audição dele é perfeita. Então não é a via de regra, mas pode sim ser um indício. Então reforça a questão do diagnóstico na hora do exame.
para realmente saber o convívio social dessa pessoa, o que ela fazia anteriormente, o porquê que ela veio a fazer o exame, é apenas pela garantia da saúde auditiva? Não, teve algum indício, o doutor otorrinolaringologista me indicou que está sendo investigado alguma outra patologia, enfim, essa parte é muito importante, né? Porque o contexto não é a gente só diagnosticar e carimbar a perda auditiva, não, preciso entender o que realmente está acontecendo, o que aconteceu. A molecada com fone de ouvido, isso é uma coisa que parece constante para vocês? Não tanto ainda. Uhum. Né? Nós estamos acompanhando um estudo que ele foi realizado em 2022 nos Estados Unidos e agora ele está sendo um pouquinho desmistificado aqui no Brasil para nossa realidade. E um indício que mostra que nós temos aproximadamente 1 bilhão de adolescentes e adultos jovens, considera-se ali até 35 anos, que estão com grandes indícios de futuramente eles ter perda auditiva por uso de fone de ouvido, exposição contínua de ruído, né? Então isso já está sendo um trabalho desenvolvido por nós de atenção para se preparar a isso e principalmente, né, nós conseguimos assim, incentivar o pessoal aos cuidados. Né? Realmente, olha, você pode usar? Pode usar, mas o cuidado com o volume, né, a sua exposição com aquilo, cuida. Realmente, assim, tem esse cuidado. Não vai deixar de usar. Hoje a gente sabe que o dispositivo está à disposição. Mas o cuidado, saber usar conscientemente, né, ter toda essa preocupação, já está sendo algo que nós estamos fazendo justamente para garantir aí a saúde auditiva desse pessoal na velhice. Sim, porque vai chegar um momento que a molecada, sei lá, vai chegar uns 30 anos e já vai estar com perda, gente. Exato, vai ser recuada, até a própria orientação da Organização Mundial da Saúde vai ser 60 anos mais, vai ser 50, por exemplo. Sim. E eu já vi algumas pessoas que usam um aparelho auditivo, tá? Tem ali o seu uso diário, porém se comunicam ainda com Libras, quer dizer, são pessoas que têm, apesar de ter o aparelho auditivo, se comunicam com Libras. Essa pessoa, eu posso chamar essa pessoa de uma pessoa surda? Ou o que aconteceu com essa pessoa? Existe assim, ok, perdeu um pouco, não tem mais o que resolver. Então, de certa maneira, você tem uma surdez, mas o aparelho auditivo dá uma ajudada. Isso existe, não? Existe. Então, assim, o aparelho de amplificação sonora, ele não corrige uma surdez. Ele precisa ter uma faixa ainda de audição para ele poder amplificar aquilo. Então, ele depende ainda que o teu nervo auditivo receba esse estímulo. Tá? Então, pode acontecer, existe casos nessa referência que a pessoa ela ouve pouco, ela ainda escuta, né? E utiliza, por quê? A frequência que você vai estimulando, né, a sua audição, o cérebro ele continua ali, né, tendo esse estímulo, continua trabalhando. Conforme você vai perdendo esse estímulo, e até uma recomendação para quem não usa prótese auditiva, né, de evitar alguma coisa, você vai deixando de ter a parte sensorial da audição para se comunicar. Então a comunicação começa no ouvir, para você poder... Então essa pessoa, ela pode ter tido ao longo da vida dela algo que levou até essa perda auditiva, ou ela nasceu com isso e ela não conseguiu desenvolver a comunicação de fala. Então, ela escuta, ela tem uma frequência até determinado decibéis, até determinada hertz que ela escuta, só que existe uma faixa que ela não tem acesso. E ela não consegue expressar isso, porque ela não sabe. Então, ela vai utilizar de recursos como Libras para poder estar se comunicando. Já ouvi falar, isso há muito tempo atrás, que eu trabalhava numa ONG, fazia atendimento a pessoas com deficiência. Legal. E uma das coisas que eles falavam, e eu lembro que eu não trabalhava com as pessoas surdas, né? Mas eu lembro que uma coisa que a gestora do lugar falava era que tinha uma dificuldade em estimular pessoas surdas ou pessoas a fazer um exame, porque elas não tinham vontade e muitas tinham usado o aparelho e não se sentiam confortáveis com aquilo, porque aquilo era uma intromissão para elas, assim. Parece que era tipo um clubinho deles. Existe. Assim. Fala um pouquinho sobre isso. Legal você comentar. Nós tomamos muita cautela para referenciar isso, e até um dos paradigmas aí que a gente acaba combatendo no mercado, que as pessoas que não têm o conhecimento sobre, elas já conceituam que aparelho auditivo é para surdo. Não, aparelho auditivo não é para surdo. Né? Surdo é a pessoa que ela não escuta. Existem fatores assim para a gente estabelecer. O caso para a solução do surdo, ele é outras características. Né? A prótese auditiva talvez não vai ser o suficiente.
Então, esse pessoal, eles têm realmente, assim, a noção, né, de como que é o não escutar, né, e eles acabam tendo essa questão cultural, né, de defesa do próprio, da própria forma de interagir socialmente, ver Sim, dificuldade com o uso da prótese, porque realmente, dependendo da prótese auditiva, ela não vai dar conta, né, de sim. amplificar o som para que essa pessoa tenha um convívio social adequado. Né? Então eles acabam fazendo o quê? Bom, se essa pessoa está restrita e já até tentou fazer o tratamento com prótese auditiva e não teve sucesso, então nós precisamos fazer a integração, a reabilitação social dela de outra forma. Então eles acabam tendo realmente essa proximidade, eles acabam tendo um fortalecimento entre a sociedade ali deles para essa influência. Uhum. Então a gente acaba tendo essa percepção e até de forma muito positiva de entender como que é. Porque assim, né, entre nós aqui estarmos falando com a nossa audição normal, né, a gente tem a percepção de qual é o desafio que ele enfrenta. Agora, vindo a informação de como que é o convívio deles, né, Sim. traz muita informação para nós estarmos orientando corretamente as pessoas sobre isso. Não, é interessante, né? Sim. Porque eu imagino que das dificuldades de pessoas com deficiência, né? O cego precisa de orientação, a pessoa com deficiência física precisa de acesso, Exato. a pessoa com deficiência auditiva precisa de comunicação. Então, Uhum. assim, eu acho que a maior dor de uma pessoa com deficiência auditiva é conseguir se comunicar com o outro, né? E eu Perfeito. imagino que uma pessoa surda cansa às vezes. E de repente, mano, vou ficar com um grupo que me entende porque já me encheu. Claro, exato, É, porque assim, as pessoas têm percepções equivocadas, né? A aham, realidade que essas pessoas, tanto as pessoas surdas quanto os que têm perda auditiva, a percepção dela é justamente de ser privada da sua comunicação, da sua interação social. Então, imagine que o ser humano depende disso constantemente. muito, sim. E aí chega o ponto que poxa, vamos citar um caso, né, que nós temos constantemente na Fonocenter. Vem filhos, netos, né, sobrinhos, né, os parentes próximos ali, fala, poxa, o vô aqui não conversa mais como antes, ele não tem mais as perguntas tantas que ele fazia, não acontece hoje mais, o que está acontecendo? Começa a investigar, poxa, pode ser que, né, ele está se privando por quê? Ele está com dificuldade de compreender o que está sendo dito, né, Uhum. uma situação, né, nós estamos aqui num momento de família, de mesa, e aí surge uma piada engraçada, todos riem, e aí aquela pessoa demora um pouquinho para dar risada, mas ela só tá rindo porque os outros estão rindo também. Sim. Opa, tem um indício aí que o que tá acontecendo? A pessoa pode não perceber também, Pode não necessariamente. perceber. Então, esse cuidado, né, a sensibilidade, melhor dizendo, Aham. com essas pessoas, ela se torna muito aflorada para nós, para identificar realmente assim dificuldades que ela pode estar tendo, de entender a realidade dele, por que ela deixou daí de se interagir, porque ela está cansada de... Repete para mim que eu não entendi. Uhum. Poxa, mas você quis dizer o quê? Sim. Daí assim, ou alguém comenta, você ouviu isso? Não, não ouvi. Poxa, tô deslocado, não ouvi. O que aconteceu? Mas o que você ouviu que eu não ouvi? Então, daí a pessoa acaba realmente se retraindo numa situação mais extrema, que é a surdez, e realmente ela, na cabeça dela, ela quer expressar algo e a outra pessoa não compreende. Cara, isso deve ser de uma solidão. Pode, assim, Deve ser de uma princípios solidão de depressão. enorme. Exato. Enorme. Porque me fale assim, dos pacientes que. Eu imagino que vai ter paciente que. Tem gente que é turrona, que demora Sim. para ir fazer um exame, percebe que tem um problema, a família toda fala, a família toda comunica, percebe que tem um problema. Então imagina que essa pessoa que demorou para fazer um exame já chegou num caso um pouquinho mais avançado ali na Fonocenter. Vocês já perceberam assim uma pessoa essa pessoa, do ponto de vista psicológico mesmo, tá numa solidão, tá se sentindo mal, já não perdeu vontade de se comunicar, isso acontece? Vocês percebem isso? Percebemos. Existe até caso constante, né, dessas Aham. situações que o discurso é bem próximo. Ah, um tempo atrás, nós levamos o pai, a mãe, o avô lá, e aí o médico, né, solicitou o exame, no exame já deu uma perda, né, leve, mas naquele momento não quis tratar, enfim, não teve a prevenção. Sim. E realmente aí o caso agravou. E esse caso agravar é assim, 4, 5 anos depois. Alguns estudos mostram que até 2010
desde o diagnóstico da perda auditiva que as pessoas tinham, até ela buscar o tratamento, levava-se 7 anos. Caramba, meu. E nesse tempo você pode perder coisa pra caramba. Nossa, ela fica, restringe muito. Sim. Hoje em dia caiu, a pesquisa mostra que caiu entre 4 e 5 anos. Que Tá? bom, melhorou. Melhorou. Porém, ainda é muito tempo de privação de som. E eu vou te dizer, cara, eu vejo muito menos campanha ou orientações para a pessoa se prevenir contra a surdez, porque a perda auditiva me parece ser um caso muito semelhante à perda visual, né? Especialmente casos de glaucoma, por exemplo. Perfeito. Né? O glaucoma, a pessoa vai ficando cega. Eu conheci uma mulher que ela foi ficando cega e foi perceber que estava cega quando já estava com 40, 30% da visão. Né, que ela tinha um glaucoma. O glaucoma ele vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, e você não percebe, porque você tá perdendo a periférica, né? Eu imagino que a perda auditiva seja a mesma coisa. O que é que falta? Porque assim, eu vejo muito mais campanha pro glaucoma, muito mais, sim. do que pra perda auditiva. O que será que falta pra gente começar a fazer uma conscientização de que isso é uma necessidade? Diego, importante você comentar. Nós, como Fonocenter, nós temos um programa chamado Programa de Incentivo aos Cuidados com a Saúde Auditiva. E a primeira etapa do processo é sempre a orientação da prevenção. É unânime saber que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Existe muito discurso que correlaciona realmente a questão da visão, a parte sensorial de enxergar, com a parte do ouvir, da audição. Por quê? São muito parecidos, só que existe uma negligência muito grande no sentido da audição, de realmente do preconceito. Então, dadas as devidas proporções, a parte sensorial ela trabalha em conjunto. Você tem ali a necessidade conjunta de receber informação através do ver, ouvir, olfato, paladar, o tato. Então, por que eu levo em consideração uma e que não outra? Nossa, sim, sim. Mas hoje em dia, assim, os estudos têm sido bem aprofundados nas formas que nós devemos fazer isso, de conscientização das pessoas. Existem campanhas de mês específico para audição, né? Nós temos em março o Dia Mundial da Audição, que é dia 3, se eu não me engano, que existe uma influência, só que eu confesso para você que realmente a campanha ela é pequena na proporção que deve ser. Se você for comparar, né, com o estudo que a OMS mostra que 1 bilhão de adolescentes e adultos jovens estão expostos a isso, a conscientização deveria ser muito maior. Nossa, muito. Muito maior. E eu imagino que a qualidade de vida de uma pessoa que saca isso, percebeu, sacou, fez o tratamento, essa pessoa que não conversava em família, essa pessoa que estava com dificuldades de se relacionar, de se comunicar com os outros, muda muito, né? Muda bastante. O que eu costumo relacionar, que certa vez me questionaram, né? Poxa, William, como que você fala sobre isso, né? Sobre saúde auditiva, só que você não tem a experiência de uma pessoa que tem perda auditiva. Eu falei, é simples a gente fazer essa relação. Aí eu falei, simples como, né? Eu avalio o seguinte, dentro da minha interação social, o que significaria para mim perder isso aqui? Perder esse momento que eu posso estar me expressando corretamente, você estando me entendendo, né? Eu perder a parte de eu poder ouvir e entender você, da forma que você está se expressando, isso ia prejudicar muito o meu cotidiano. O meu convívio de trabalho, social de trabalho, o meu lazer, meu convívio familiar, isso ia comprometer muito. Então eu penso assim, poxa, isso não seria bom. Então, se isso não é bom, eu preciso evitar que isso aconteça. Poxa, negligenciei, chegou ao ponto de estar acontecendo, estou tendo dificuldade para isso, que a maioria dos casos chega para nós, fala assim, não, você não merece estar passando por isso. Sim. Nós precisamos corrigir e garantir que você volte a ouvir melhor, né? Que nós consideramos que é ouvir melhor, né? Não voltar a ouvir, porque você escuta, né? Sim. Então, a relação é essa, da prevenção. Poxa, se eu fosse privado disso hoje, nós temos um caso de uma fonoaudióloga, inclusive, da nossa equipe, doutora Alexandra, que ela foi diagnosticada aos 42 anos, se eu não me engano, com otosclerose. Então, ela ouvia 100% do dia para a noite. Aconteceu que ela não estava ouvindo mais, fez os exames e foi diagnosticada com otosclerose. Ela é profissional da área, né? Ela é o nosso case de sucesso padrão, né? Ela automaticamente, não, reabilitação auditiva para mim vai expor até melhor a forma que eu vou expressar para o meu paciente do que está acontecendo. Então, imagine como que seria ser privado disso? Né? Então, a primeira reflexão que nós fazemos para ter esses cuidados seria por conta disso. Outros aspectos até da própria visão. Poxa, e se eu perdesse a visão agora? Né? Você falando assim, me veio na cabeça as pessoas surdo-cegas.
que eu imagino que, assim, uma cegueira às vezes é muito difícil de a gente conseguir, mas uma pessoa que não seja surdo-cega, mas que seja cega e esteja perdendo a audição, o que que não melhora a qualidade de vida dela, de orientação, de... Nossa, Porque essa pessoa que é cega, ela já tá com uma dificuldade grande. Imagina perder a já tem audição, desafios. né? Um Exato. desafio, já é um grande desafio. Perder a audição, ela perde completamente o sentido de orientação que ela pode ter na vida dela, né? Exato, exato. É. E aí, toda a proporção que se toma, que o contexto do tema, assim, é bem sensível, né? Vamos se dizer assim. E por isso que nós influenciamos, né, falando da Fonocenter e o trabalho que ela desenvolve, a proximidade com os familiares fazerem parte disso, deles terem a responsabilidade. Teve caso até de vizinhos acompanharem, né? Não, vim acompanhar aqui porque eu tô vendo que o senhor João aqui, poxa, eu bato na porta dele pra gente conversar lá. Às vezes ele não escuta que eu bato a porta e eu gosto de conversar com o senhor João. Então, assim, imagine que esse convívio ali, né? A pessoa ser privada disso, pô, que ela pode ter de consequências negativas é gigante. São enormes. Aí, se você pegar o caso mais extremo ainda, da pessoa surdo-cega, ela ter, né, não ter visão, não enxergar e aí ser privada também da audição. Então, assim, nós consideramos que as pessoas não merecem passar por isso. Com certeza, com certeza. Uma dúvida que me veio agora, eu tô lembrando dos aparelhos auditivos, tem um que vai por fora da orelha, Perfeito. né? Aí tem um que vai por dentro, aqui. Qual que é a diferença? É só uma diferença estética ou tem uma diferença, cada aparelho faz uma coisa diferente? Excelente. Excelente, porque assim, a dúvida constante do pessoal, Aham. né? Que as pessoas, elas acreditam que ela pode, o simples fato de escolher qual eu quero. Aham. Mas existe uma lacuna aí que é importante a gente ressaltar. Modelos existem, os que vão interno, né, dentro do ouvido, e o externo. Porém, o que diferencia um do outro e qual caso é indicado para cada tipo de perda auditiva? Então, vai depender do nível de recursos, vai depender da exigência de voltar a ouvir dessa pessoa. Então, em casos mais extremos, de perdas severas, por exemplo, a capacidade de recurso da prótese auditiva tem que ser maior. Se tem que ser maior, a probabilidade desse dispositivo ser maior acontece. Então, eu não vou conseguir esse dispositivo colocar ele dentro do seu conduto do ouvido. Aí acontece o caso da pessoa, ela ter o conduto ali, a anatomia do conduto dela ser menor. Também eu não vou conseguir adaptar ele no conduto. Perfeito. Então, vai ser necessário ela usar a prótese que vai atrás da orelha, né? Mesmo ela sendo externa, hoje em dia, né, a parte de design dela fica bem discreta, né? Hoje, assim, a proporção de você enxergar ali, você tem que olhar e ver se é mesmo, né? Por conta da parte estética ser bem desenvolvida. Mas é interessante, é importante nós sabermos que cada perda auditiva, ela vai exigir um tipo de recurso, e esse tipo de recurso vai definir se eu consigo colocar essa prótese internamente no conduto, ou ela vai necessariamente ser externa. Ela fica quanto tempo tu dá uma bateria de um aparelho desse? Um dia inteiro, assim? Não tem Pilha? caso. Como é que é? Conta pra mim. Exato. Nós temos os dois casos, Aham. né? De bateria externa, pilha, Aham. e os recarregáveis, que hoje, assim, a praticidade dos recarregáveis Nossa, é muito, imensa. muito. Aham. Mas vai depender também do dispositivo, quanto maior a capacidade que é exigida, menor tempo de bateria que ele vai ter. Uhum. Vai ter em média de prótese, vai durar 5 dias, 7 dias. Ah, dura legal. Sim, sim. Pô, eu pensava que era uma coisa que tinha que dormir e botar no carregador, tipo o celular. Não, aí assim, os recarregáveis, a orientação, toda noite, ele dormir no estojo dele carregando, que Aham. a média de duração dele, dependendo também do nível de exigência que essa pessoa tem dos recursos, que tem, né, situações de pacientes que o ecossistema dele de dispositivos é enorme. Então, assim, a conexão da prótese está no celular, ele usa um dispositivo para conectar na TV, um dispositivo do notebook. Então, assim, todo esse Bluetooth ligado ali vai exigir mais carga, né? Aham. Esses recarregáveis têm média de duração, dependendo do caso do paciente, de 16 até 30 horas. Ah, sim. Dependendo do aparelho, então. Dependendo, exato. E Aham. também do nível de exigência que essa pessoa tem do recurso da prótese. Que legal. E uma coisa que me veio na cabeça agora, eu fiquei pensando em fone de ouvido. A gente tava falando de fone de ouvido. Perfeito. Então, assim, eu não vou conseguir usar um fone de ouvido, tipo, interno aqui, se eu tô usando a prótese. Em qualquer uma das duas eu não consigo usar. O interno pode até ser que consiga, desde que seja aquele externo. É, O fone eu tenho aquele fone que fica Isso. aqui. Você Aí tem. Vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Vou pegar pra mostrar. O meu fonezinho. Esse aqui, por Uhum. exemplo. A pessoa vai conseguir usar esse aqui, por exemplo? pouco provável. Muito provável que não, né? É. Porque daí, assim, o uso do conduto ali da prótese auditiva vai ser bem completa, né? Aham. Não
não vai caber. Porém, né, a tecnologia hoje proporciona que nós usamos a própria capacidade da prótese auditiva de conexão. Aham. Então, ela se torna um fone de ouvido. E de excelente qualidade, inclusive. É mesmo? Excelente Conecta qualidade. minha prótese no Bluetooth pra ouvir uma musiquinha? Assistir vídeo, ouvir áudio, Vasco, fazer ligação. Que é isso? É. Que é isso, gente? Exatamente. Que Então, massa. são 2 fatores, né, Diego? Aham. O primeiro fator é justamente levar essa comodidade e experiência para o paciente, dele ter o dispositivo como um ecossistema do convívio dele. Então, o dispositivo trabalha para ele, não é ele que trabalha para o dispositivo, né? E segundo, é que, assim, seria completamente justo linkar as tecnologias, né? Sim. Então, até a nossa fabricante, a GN, ela tem, dinamarquesa inclusive, ela tem paralelamente uma linha que desenvolve fones de ouvido. Então, a tecnologia, elas são desenvolvidas em conjunto. Uhum. Não significa que são a mesma coisa, tá? Aparelho, amplificação sonora é uma situação, fone de ouvido é outra. Mas a funcionalidade do fone de ouvido pode ser integrada dentro da nossa tecnologia. Então, Entendi. a praticidade é Que massa, enorme, cara. enorme. Você já ouviu falar? Isso é uma coisa que eu vi na internet há muito tempo. Eu tô pensando aqui nas pessoas surdas, outras pessoas que têm esse aparelho. Um tal de um... Era um óculos, mas acho que tem outras coisas. Que assim, o áudio, ele não entra pelo ouvido. Ele é uma frequência que bate na cabeça, sei lá como é que é esse rolê. Via óssea. Via óssea. Coisa. Nossa. Isso aí... A pessoa... Me conta, já ouviu falar? Sim, Rola sim. legal? Como é que é? Olha, nós não tivemos a experiência, já Aham. ouvimos falar, não tivemos a experiência da utilização, alguém que utilizou para referenciar, alguma pessoa com perda auditiva que utilizou. Aham. Porém, a questão óssea, sim, existe, tanto que dentro do exame de audiometria é feito via óssea, né, via aérea e via óssea para fazer a identificação. O uso desse tipo de dispositivo, sim, a gente não sabe, né, na proporção que ele transmite, mas tem as suas características limitadas Uhum. a uma prótese auditiva que é por via aérea ali, que vai no conduto, que vai direto no nervo auditivo. Sim. Não, eu fiquei pensando, pô, interessante se a gente soubesse de uma pessoa que tem perda auditiva, se é diferente pra ela escutar, eu não sei nem eu, né, nunca vi isso na minha vida, na verdade, só vi na internet. Exato. A gente vê relatos ali, mas assim, teria que ter uma proximidade, uma experiência para saber como é. Sim, Particularmente, nós também até hoje não sim. tivemos. Nunca ouvi falar também. Mas o interessante é que os estudos é constante e é bem aprofundado para trazer o máximo de tecnologia possível para poder corrigir isso. Sim. Eu ouvi recentemente, não tive acesso ao estudo, mas teve um doutor que comentou que alguns estudos já têm comprovado os estímulos para o nervo auditivo ele ser regenerado, que até então ele não é. Espetacular. Então, assim, é tudo princípio, mas é bom que assim, os estudos estão Sim, evoluindo. não, né? muito. Isso é uma coisa que me empolga, porque assim, eu tenho perda visual, né? Eu tive uma lesão no nervo óptico, eu sou semi-cego de um olho. Certo. E eu pagaria o que fosse, cara. Mas assim, pra qualquer pessoa conseguir fazer uma restauração de um nervo óptico. Exato. E saber que a medicina tá evoluindo pra conseguir fazer, e eu acredito que consegue fazer restauração de nervo, é espetacular. É espetacular. Exatamente, assim, traz uma segurança muito grande para nós, de garantia da nossa Sim. saúde, né, da qualidade de vida mesmo. Pô, seria fantástico, fantástico. Eu acho que é um futuro muito promissor, assim. Sim, Puxa, que sim. maravilhoso. Mano, eu gosto quando o tempo passa. E quando a gente já passou do nosso tempo do podcast. Isso é um bom sinal. O tempo passou, já estouramos, não tem problema. Tá tudo certo, estamos na internet. Alguma coisa que eu não perguntei que você queira comentar, que você acha importante falar, assim, o espaço é seu. Legal, Diego. O que eu gosto realmente de frisar, que são muitas dúvidas que as pessoas têm, até porque se ela não tem perda auditiva, ela tem a dúvida se quem convive com ela tem. Como que ela vai identificar isso? Então, eu gosto de falar dos indícios e também, na sequência, de falar como que nós fazemos essa reabilitação, como que acontece na prática. Então, os indícios seriam, né, a privação de interação social, o volume da TV alto, mas não é aquele alto estridente. Você percebe que é um volume alto pro ambiente. Uhum. Vai ser da TV, vai ser do celular, vai ser de um rádio, que você percebe, poxa, eu não preciso de uma altura desse tamanho para esse ambiente. Então, a pessoa está ouvindo aquilo, pode ser um indício. Ela ouvir você, mas não compreender. Então, ela escutar que você falou alguma coisa, mas ela entende outra. Uhum. Então, um indício que falta compreensão de fala. Então, isso são pontos a serem avaliados sobre questões relacionadas à perda auditiva. Tá?
E do fator de como que nós fazemos a reabilitação desse paciente, que é o ponto do ápice, né, que nós entregamos de valor para os nossos pacientes na Fonocenter, é que, feito o diagnóstico, a conscientização, a orientação, a seleção da prótese auditiva, ela é de total responsabilidade do fonoaudiólogo. Então, ele vai passar o diagnóstico, ele vai passar e tirar todas as dúvidas de como que está a sua audição, a sua saúde auditiva, e ela propõe o tratamento, o melhor tratamento para cada uma das pessoas. Então, nós ressaltamos que cada pessoa ela tem a sua particularidade de perda auditiva. Exemplo, imagine que eu e você vamos fazer um exame e é diagnosticada a mesma frequência de perda. A seleção, a calibração e a reabilitação auditiva vai ser diferente. Por quê? Seu convívio social é as suas necessidades são exclusivamente suas. Então, pode ser que tenham características parecidas, só que o processo de reabilitação, o recurso a ser utilizado, ele é personalizado. Então, algumas questões já relacionam, né, comprovam, melhor dizendo, que a perda de audição ela pode ser comparada à nossa impressão digital, que cada uma é única. Então, esse ponto exige muito conhecimento técnico, conhecimento clínico do fonoaudiólogo para entender a melhor forma de reabilitar esse paciente, para ele ter realmente um conforto, para ser agradável. E isso faz com que o acompanhamento dele seja constante. Então, nós também temos um programa de relacionamento com o paciente dentro da Fonocenter, onde ele tem esse respaldo. É feito o período de retorno dele constante, então, primeiro 30 dias. Avalia como que está a reabilitação, o que está tendo de queixa, teve dificuldade em alguma coisa, o que mais está sendo interessante. Então, é feito todo um diagnóstico para garantir que está ocorrendo a reabilitação, é feita uma nova calibração para novas experiências, 90 dias, 180 dias, e vai sendo acompanhado conforme a evolução dele. Então, isso é muito importante para as pessoas que têm dúvida buscar. Porque não é simplesmente a gente, né? Nós costumamos dizer que não é só pendurar uma prótese auditiva na orelha, né? Ela precisa ter acompanhamento fonoaudiológico. Ela precisa realmente, assim, garantir que esse tratamento vai ser eficaz para evitar que aconteça casos comuns de a pessoa ser protetizada de uma maneira indevida dela. Poxa, mas isso aqui é ruim. Tira, guarda na gaveta e deixa de lá. Não presta. E não é. Precisa realmente ter essa conscientização. Legal, massa. Obrigado pela sua presença, William, curti muito. Legal. Você que quer fazer seu diagnóstico, você que quer saber como é que está a tua perda auditiva, como é que vai entrar em contato com a Fonocenter? Nós temos as nossas redes sociais, Fonocenter CWB, tanto no Facebook quanto no Instagram. O nosso contato direto de telefone 3078-3500. Ali você tem acesso para fazer os agendamentos e ter toda a orientação aí sobre uma avaliação auditiva completa. Perfeito. Obrigado, então, meu caro William. Eu que agradeço. Prazerzão. E você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigado. Fique bem, previna-se, conheça a Fonocenter, vale a pena. Beijo pra vocês. Fui!